Apresentaremos a sequência de integração do processo dos transistores NMOS, com o objetivo de entender melhor como são fabricadas as estruturas dos MOSFETs. Além disso, falaremos da importância do NMOS na microeletrônica, a história dos transistores MOSFETs, o status atual, as principais dificuldades enfrentadas na implementação do aperfeiçoamento tecnológico do CMOS, semicondutor de metal óxido complementar, junção do NMOS e PMOS, e os possíveis substitutos do silício. Etapas de fabricação do NMOS. Faz-se a limpeza química completa da lâmina de silício tipo P. Implementação iônica de boro B+. Recozimento e oxidação de campo úmida. Fotogravação para formação de fonte e dreno. Corrosão do óxido e remoção total do fotorresiste. Implantação iônica de fósforo. Recozimento e oxidação úmida. Fotogravação de canal e contatos. Corrosão do óxido e remoção total do fotorresiste. Formação de óxido de isolação de porta, utilizando oxidação seca. Fotogravação de contatos de fonte e dreno. Corrosão do óxido e remoção do fotorresiste. Evaporação de alumínio para formar contatos de fonte e dreno. Fotogravação de interconexão. Corrosão do alumínio e remoção do fotorresiste. Evaporação de alumínio na face interior da lâmina. Sinterização do alumínio para a formação do contato ômico. Importância do NMOS. Os transistores de efeito de campo FET, ou simplesmente MOSFETs, são bastante empregados na elétrica e eletrônica. O NMOS, que é um tipo de transistor MOSFET, é muito utilizado em circuitos integrados, no projeto e fabricação de memórias ROM, sendo o primeiro CI em nível MSI e LSI respectivamente. Isso se deve ao fato de os dispositivos MOS terem muito maior capacidade de armazenamento e menor consumo de potência. O primeiro microprocessador 4004 da Intel e as memórias DRAM e SRAM de 4 KB foram produzidas com tecnologia NMOS. Contexto histórico. Circuitos integrados construídos com MOSFETs do tipo CMOS são o apogeu de uma história de desenvolvimento tecnológico que teve início em 1925. Nesse ano, Julius Edgar propõe um dispositivo com condutividade modulada por campos elétricos. Em 1935, o alemão Oscar Heil solicita na Inglaterra a patente de uma estrutura que se assemelha aos transistores MOS modernos. O fato da invenção do transistor bipolar em 1948 e os dispositivos MOSFETs não funcionarem e não se conhecer a causa do fracasso faz com que os FETs sejam praticamente esquecidos. No fim da década de 50, algumas importantes contribuições para o renascimento dos FETs são feitas. Em 1958, Kilby desenvolve o primeiro circuito integrado. Em 1959, Horn inventa o processo planar para a fabricação de transistores. Atala e Kang fabricam e conseguem a operação de transistor MOS. Ele é tido nessa época como uma curiosidade. Em 1964, Fairchild e RCA introduzem no mercado os primeiros transistores MOS. No entanto, problemas com impurezas e estados de interface mantêm restrito o uso desses dispositivos. Entre 1964 e 1969, várias técnicas foram desenvolvidas para a redução dos estados de interface e identifica-se o sódio como principal impureza. Com isso, a confiabilidade e a gama de aplicações do MOS aumentam. Melhoramento tecnológico. Tecnologias NMOS são dominantes até o fim da década de 70. Com o aumento das densidades, dimensões e velocidade dos circuitos, começa a haver problemas com o consumo de potência e ruídos, o que estimula o desenvolvimento do CMOS. Hoje, cerca de 75% dos circuitos semicondutores são implementados com tecnologia CMOS, e isso não deve se alterar nos próximos 10 ou 20 anos. As principais vantagens apresentadas pelas tecnologias CMOS são o baixo consumo de potência, alta imunidade a ruído, alto nível de integração, simplicidade de projeto e operação confiável em ampla faixa de valores de tensão. As 5 principais dificuldades enfrentadas para o aperfeiçoamento dos dispositivos CMOS são: físicos. Estes são devido ao incremento de correntes de tunelamento e vazamento. Como os dispositivos estão ficando menores, portanto, afeta o desempenho e funcionalidade de dispositivos CMOS. Materiais. Estes basicamente vêm da incapacidade do dielétrico e materiais de fiação para fornecer isolamento confiável e condução. Térmicos de potência. Devido ao número cada vez maior de transistores integrados por unidade de área, que exige maior consumo de energia e maior dissipação térmica. Tecnológicos. Estes são os resultados de incompetência de litografia técnicas, baseadas para fornecer a resolução abaixo do comprimento de onda de luz, para a fabricação de dispositivos CMOS. Econômicos. Estes são principalmente devido ao aumento do custo de produção, fabricação e testes que podem chegar a um ponto em que não será acessível de ponto de vista econômico.
Alternativas existentes. Materiais que seriam alternativas ao silício são estudados por inúmeras universidades e centros de pesquisa financiadas por indústrias que visam o futuro. E o resultado é um leque de materiais bidimensionais que vem surgindo ao longo dos anos. O grafeno, o boro e o nitreto de boro hexagonal, conhecido também como grafeno branco, são opções para o início de uma nova era na indústria eletrônica. Em 2010, 2 físicos ganharam o prêmio Nobel por terem isolado e identificado o grafeno. Isso explica o porquê do material ser usado hoje em dia. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Berkeley desenvolveram o primeiro transistor efeito de campo em 2D, usando grafeno e nitreto de boro hexagonal. Conclusão. O NMOS tem grande importância na história da elétrica e eletrônica, pois foi utilizado no primeiro processador da Intel, sendo o precursor do CMOS, juntamente com o PMOS. Com o aumento das necessidades de componentes e complexidade dos CIs, foi necessário o desenvolvimento da tecnologia CMOS, que possui ampla vantagem em relação ao NMOS. Atualmente, novos dispositivos estão em desenvolvimento para a substituição do silício, como por exemplo, o primeiro transistor efeito de campo em 2D usando grafeno e nitreto de boro hexagonal.